A gente vai tratar no curso do acervo digital, na verdade sobre e-books em unidades de informação. Então, para começar, o que é um e-book em si? É um livro que, diferente do tradicional, disponibilizado em papel, encontra-se no formato digital. Formato esse que foi criado originalmente ou que foi convertido. A função do e-book, de forma bem simplificada, seria promover a leitura do conteúdo em telas em locais diferentes pelos mais variados dispositivos destinados à leitura. Quais são esses dispositivos destinados à leitura? Os computadores, os tablets, os smartphones e os leitores de e-book. Em relação aos computadores, os tablets e smartphones, a gente tem aplicativos próprios, tá, para eles, gratuitos aí na internet, que vocês podem baixar. Em observação ao smartphone, depende muito do sistema operacional do aparelho. Quais são as vantagens do e-book? Eu linkei apenas três, tá? Então a primeira seria a vantagem dinâmica e interativa. Na verdade, no e-book tu pode fazer anotações, ampliar letras, fazer remissões a outros conteúdos por meio de links. Tem a praticidade da portabilidade. Na verdade, com o e-book a gente pode carregar hoje 300 livros num dispositivo, que não é comum a gente fazer com um livro no formato impresso, que é difícil. E a economia é mais barata. O e-book é mais barato em relação ao livro no suporte de papel. E os formatos para o e-book? Na verdade, um formato ele é um esquema pré-estabelecido no qual o conteúdo é distribuído. Cada formato ele possui as suas características e seu modo de apresentar o conteúdo. Entre os formatos existentes, os mais conhecidos são o PDF, o EPUB e o MOB. Qual é a diferença de cada formato? Na verdade, o PDF ele é um arquivo aberto, tá? Só que ele é pré-definido, na verdade. Ele já vem estabelecido esse formato, a gente não consegue fazer alterações, tanto que quando a gente abre um e-book no formato em PDF em algum dispositivo, ele não se adapta a essa tela, tá? Ele não reduz, na verdade, o dispositivo que está usando. O EPUB, ele já é um formato de código aberto, ele é flexível, tá? E o MOB, na verdade, é a mesma coisa que o EPUB. Só que o MOB, a gente pode dizer que é um formato restrito, porque ele é exclusivo da Amazon e da Kindle. E aí, como que a biblioteca, frente a esse novo suporte hoje, ela deve se portar? Será que a biblioteca ela deve somente disponibilizar esse suporte? E aí tem algumas reflexões. Se eu tenho uma biblioteca e tenho um acervo, será que basta eu só inserir esse e-book na minha base de dados? Será que todas as minhas teses, dissertações que eu tenho nesse acervo, elas não devem ser transformadas no formato em e-book? Aí também vem, será que além de disponibilizar esse suporte, eu devo disponibilizar os dispositivos? Mas será que é só isso? Será que a biblioteca ela deve simplesmente ter o suporte e o dispositivo? Creio que a biblioteca ela deve ser uma instituição ativa, sempre pensar para frente. Eu acho que, no meu ver, ela deve ir mais além que isso. E sim, disponibilizar serviços para os e-books, oferecer serviços relacionados ao e-book, como a capacitação. Que capacitação? Uma capacitação para a criação de um e-book. Só que aqui entra uma questão que quando a gente menciona e fala de e-book, a gente tem que ter em mente que o e-book, ele não é somente um texto, ele é mais que isso. Para esse e-book ter sido criado, o conteúdo ele foi pensado, a gente teve uma estrutura para ser pensada, tem algumas restrições, como a autoridade, o ISSN, o ISBN, tá? Então a gente tem que ter outra visão quando a gente fala de e-book. E o que é necessário para a gente criar um e-book em si? Um editor de texto, um conversor de PDF, o soft Calibre, o soft Sigil e o soft GIMP. E aí, o que eu faço para criar esse e-book? Como que eu vou criar? Um editor de texto, né? Necessariamente vocês vão digitar esse texto, vão criar um documento, pode ser no Word ou no BR Office. Vocês vão converter ele para o PDF. Logo, a gente vai utilizar o soft Calibre para fazer a conversão do formato em PDF para o EPUB. E aí, como que eu faço esse processo de conversão? Na verdade, quando vocês abrirem um software, a interface vai ser essa do Calibre, tá? O Calibre, ele é um software, na verdade, um gerenciador de bibliotecas, mas ele faz, além de gerenciar, criar bibliotecas, tu pode transformar o formato, né,
converter esse formato é incluir metadados, fazer algumas alterações. Tá? Então vocês têm essa interface aqui do programa, é bem fácil, vocês vão adicionar o livro, vão localizar no computador, automaticamente vocês clicando 2 vezes ele já vai estar inserido no Calibre. E aí a gente vai começar a editar o metadados. Aqui no Calibre a gente vai fazer uma pré-formatação, tá? A gente vai editar metadados individualmente. E aí vai aparecer para mim o meu documento aqui. Note que em cima, aqui ó, tem o título e o autor. Provavelmente ele não vai vir com o nome do título correto nem o autor. Então a gente vai colocar o título e o autor. Vamos ter que ir aqui na setinha, clicar nessas 2 setinhas para fazer a ordenação. Tá? Na verdade o autor ele vai fazer a entrada pelo sobrenome. Feito isso, com esses 2 metadados a gente vai dar OK. E vamos trabalhar com a conversão. Mas antes de converter esse livro no formato EPUB, tá? Nós vamos trabalhar com esse menu aqui. Então, para converter, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá em converter livros individualmente. Vai aparecer essa outra tela. Aparece esse menu aqui pra gente. A gente vai trabalhar com alguns só aqui. O primeiro menu seria o menu aparência. Então aqui no menu aparência, quando vocês abrirem, não vai ter nada ativo. O que a gente vai começar a ativar? Primeiro, a gente vai habilitar o redicionamento do tamanho das fontes, remover os espaçamentos, a pontuação inteligente e transformar caracteres. Quando a gente estiver trabalhando com esse menu aqui, vocês não precisam ficar dando OK, tá? Vocês podem ir para o próximo automático, porque senão ele vai fechar a tela e vai ter que fazer todo o processo de novo. Próximo menu que a gente vai trabalhar é o processamento heurístico, também não tem nada ativo, tá? Mas aqui, ó, notem que está 0,40 quebra de linha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ativar, logo todos vão estar ativos e vamos alterar aqui para 0,60. Feito isso, a gente vai para o menu saída do EPUB, também não tem nada ativo. A gente vai ativar não dividir nas quebras de páginas, sem capa padrão e sem capa SVG. E feito isso, a gente dá OK. Automaticamente ele vai fazer a conversão, tá? Anotem que aqui do lado, ó, ele já vai mudar. Ele vai botar EPUB e PDF. Aqui embaixo ele está em tarefa. Quando zerar essa tarefa, automaticamente ele já foi convertido para o EPUB. E aí vocês podem clicar 2 vezes, que vai estar o e-book no formato EPUB. Isso é o primeiro passo, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o sigil para editar esse e-book. Na verdade, seria formatar, como a gente quer, o estilo da página, da fonte, das letras, da cor, tudo, tá? O sigil, na verdade, ele é um editor de texto. Ele é formado por 3 grandes áreas. Se vocês notarem aqui no canto esquerdo, a gente tem o navegador do livro. Esse navegador do livro, ele traz todos os arquivos que estão dentro do arquivo do EPUB, porque na verdade o EPUB ele é constituído por um arquivo HTML e pelo código CSS. Aqui no meio aparece o documento pra gente, que a gente está trabalhando, e do lado o sumário. Aqui é sempre interessante a gente trabalhar sempre com a pré-visualização do sumário, porque tudo que a gente vai alterar ele vai mostrar na aba ali pra gente à esquerda, à direita. Como que eu faço para visualizar esse sumário, né? Então é bem simples, vocês vão vir aqui, vão clicar e vai ter pré-visualizar. Cliquem e automaticamente aparecer o mesmo texto aqui do lado, só que de forma reduzida. Notem que acima, aqui as ferramentas são comuns. Essas ferramentas, na verdade, são as ferramentas que a gente está acostumado a trabalhar no editor de texto. E o que a gente vai fazer com o sigil primeiro? Primeiro a gente vai começar a limpar esse e-book, só que a gente vai limpar pelo código HTML, não como a gente está acostumado a fazer lá no Word, digitar o texto, ir apagando, excluindo. Por que a gente vai trabalhar com esse código HTML? Porque na verdade a gente tem que fazer essa limpeza, tirar tudo que não é necessário para que não haja nenhum problema quando a gente vai abrir esse e-book em algum dispositivo. E o que é esse código HTML? Ele é uma linguagem padrão da internet, baseada em marcações e tags, as quais mostram quais informações do documento exibem. E como que eu vou começar a limpar? Necessariamente vai ter a tela, a interface do documento aqui.
Para mim achar o código HTML, eu vou ter que clicar aqui, ó, automaticamente ele vai me aparecer todo o código do documento. Se vocês clicarem aqui no livro, vai voltar para o texto que a gente está acostumado a ver. E aí o que eu vou fazer? Como eu disse, a gente vai trabalhar com tags e marcações. Aqui, esse meu texto, ele já vem exportado uma marcação, uma tag, que é representada pelo sinal de maior IP, isso aqui é um parágrafo. Tá? Ele está representando como se fosse um parágrafo. Só que ele vem acompanhado de uma classe. Ó, a classe calibre. Essa classe, ela não interessa nesse documento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que excluir todas as classes calibre. Independente se tiver só calibre, ou calibre 1, calibre 2, calibre 3, calibre 4. E como é que eu faço isso para excluir? Vocês vão copiar o que vocês querem excluir, que é a classe. Vão clicar no botão direito, copiar, aí vão em localizar, localizar e substituir. Automaticamente vai aparecer essa aba aqui pra gente, tá? Note que na busca ele já aparece, na verdade, o que eu selecionei, que eu copiei anteriormente. Então vocês vão em substituir, vão colar, tá? E a gente vai apagar. Vai deixar só o sinalzinho aqui, ó, de menor até o P. Ó. Feito isso, aqui é bom observar que está para baixo. Então, quer dizer, se eu selecionei da minha linha 14, ele automaticamente, quando eu der OK em substituir, ele vai substituir da 14 para baixo. Então, vocês vão, façam uma vez isso, substituir para baixo, logo vocês vêm, modificam, botam para cima, que vai substituir o restante. Tá? Para quê? Para o nosso texto ficar assim, ó, limpo, só com as tags que a gente vai utilizar. Necessariamente ele vai ficar assim. E aí, feito isso, o que eu continuo fazendo no Cision, nesse programa de edição? Eu vou começar a organizar ele. Tá? Eu vou abrir meu documento. Aqui em cima eu tenho H1, H2, H3, H4, H5, H6 e o P. Esse aqui, do H1 até o H6, são os títulos, o que a gente está acostumado a selecionar no Word lá. Ah, eu tenho... tipo... Deixa eu pensar... Fundamentação teórica. Eu quero que seja um título maior do que o meu texto normal. Eu vou lá no Word e vou lá em nível. Só que lá no Word eu vou definir ele e posso redefinir esse nível. Dizer, eu quero a letra, quero que mude o tamanho, tá? Quero que o espaçamento mude. Só que aqui eu não vou conseguir fazer isso. Aqui, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar do cursor todo o meu texto e vou colocar os títulos que eu quero. Eu quero que o meu objetivo seja H2, um título 2. Então eu vou selecionar aqui. Aqui, o tamanho da letra, ele é diferente do Word. Quando eu seleciono H1, na verdade, ele amplia uma vez o texto do tamanho normal. Então, se eu selecionasse aqui H1, ele ia ficar como se fosse essa letra, mais uma vez maior, ampliada, né? Então, e o P, na verdade, o P é todo o meu texto. Então aqui eu vou selecionar todos os meus títulos do documento que eu quero. Vou fazer também o quê? Vou colocar em negrito, em itálico. Vou utilizar marcadores se eu precisar e numeração. Tá? Feito isso, a gente vai dividir. Dividir aqui no Cision seria como se a gente fosse dar uma quebra de seção no Word. Como se a gente quisesse, agora eu quero que termine esse meu texto aqui, eu vou começar um novo texto numa nova página. Como é que eu vou definir essa divisão? Primeiro, é interessante vocês não dividirem esse documento por definitivo, porque depois de dividir vocês não conseguem voltar ao documento. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que inserir e dividir marcador. Façam isso. Como vocês vão fazer isso, né? Vocês vão colocar o cursor, eu queria dividir isso aqui depois de 2015. Vou colocar o cursor aqui, venho inserir e dividir marcador. Automaticamente ele vai aparecer essa linha e eu vou fazer esse processo em todo o meu texto onde eu quero que divida. Feito isso, confirmem todo o texto e depois sim dividam definitivamente. E aí vocês vão em editar e dividir nos marcadores. Automaticamente ele vai me gerar aqui arquivos HTML separados.
como se fosse cada nova seção. O que eu fiz particularmente para me achar? Eu renomeei esses arquivos aqui. Então, o meu 02 é a minha apresentação. Eu cliquei no botão, né, direito, fui lá em renomear. Na hora de renomear também é importante renomear em letra minúscula, não em letra maiúscula. Renomeei todos os arquivos para me localizar depois, até para fazer toda a formatação desse texto. Feito isso, a gente vai melhorar o título e o texto em si. Como que a gente vai melhorar esse título e esse texto? Criando um arquivo CSS. Primeiro a gente vai criar um arquivo CSS e a gente vai renomear. Depois das funções, os designs daquelas tags que a gente já fez e marcações que a gente já fez no texto. O que é esse arquivo CSS? Ele, na verdade, é o design do documento. É como eu quero que esse documento se apresente para mim. Eu subdividi anteriormente pelo título, tá? Então agora eu tenho meu título lá formado, mas eu quero que meu título seja cor vermelho. Eu quero diferenciar ele do texto. Eu quero que a letra seja reduzida, eu quero que o tamanho da letra aumente, ou a fonte. É aqui que a gente vai fazer isso. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai em estilos, clica com o botão direito, vai acrescentar um arquivo de folha vazio, vai criar, automaticamente vocês renomeiam. Eu renomeei como design. E aí a gente vai começar a trabalhar com as tags que a gente já criou. Lá no texto anteriormente, no HTML, eu defini meu título H1, H2, H3, H4, H5, H6. Agora eu vou dizer o que ele vai ser, como que ele vai aparecer no meu documento. E aí como é que eu vou criar esse design? O meu título lá, H1, ó, é H1, então eu digitei H1, tá? Abri um concheite, fechei e deixei um espaço. Por quê? Dentro desse espaço, necessariamente, eu vou determinar o que vai ser, como que vai ser aquela minha tag ali, aquela minha porção ali, do meu título, tá? E aqui é um pouquinho complicado, porque toda a parte de CSS é toda em inglês. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque a gente não está acostumado a fazer essa parte. Mas se vocês procurarem na internet, é bem tranquilo, material sobre isso, tá? Então vou mostrar como é que eu fiz. Na verdade eu coloquei aqui, ó, primeiro, fonte feminino. Eu botei serif, podia colocar times, tá? Era o tamanho da letra. Eu defini, coloquei ponto e vírgula. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado com os espaçamentos. Depois eu defini a minha cor. Depois eu defini o tamanho da minha fonte, a posição do meu texto e o espaçamento. Só que aqui do lado ele não fez essa alteração. Por que ele não fez essa alteração? Porque quando a gente trabalha com HTML e com CSS, a gente tem que fazer uma união entre esses arquivos. E como é que eu faço? Eu clico no arquivo que eu estou trabalhando, HTML, botão direito, vou em linkar folhas de estilo, automaticamente ele vai me aparecer, tá? Esse estilo que a gente criou lá, que a gente está criando, vocês vão clicar e dar um OK. Automaticamente ele vai fazer já essa alteração. Deixa eu vir aqui pro texto para mostrar para vocês, ó. Ele já me alterou. Eu disse que eu queria que o meu título 1 fosse em vermelho, então ele alterou. E aí como é que eu defini todo o meu texto, né? Todo o espaçamento entre o meu texto em si, o conteúdo. Como o meu texto ele já está lá definido no código HTML como P, eu vim aqui no estilo e defini esse estilo como eu fiz para os títulos. Coloquei P, defini como ele seria e automaticamente ele também alterou. Ó, nota que já tem espaçamento aqui de parágrafo. Na verdade, aqui eu coloquei 2 espaçamentos do primeiro título, aqui eu coloquei 1. Feito isso, como é que a gente vai trabalhar? A gente está trabalhando com o texto assim. E como é que a gente trabalha com a folha de rosto, com a página de crédito, com agradecimento, prefácio? Se eu fui lá e determinei no meu HTML, fiz as minhas tags, as minhas marcações e determinei no CSS como seria isso, como é que eu vou mexer nessas folhas sem alterar? Que todo o meu texto se altere. Ó, peguei a minha capa aqui. Necessariamente, ela estaria, quando vocês forem abrir o documento, ela vai estar só com o P. O P, fechando o sinalzinho, e o teu texto. Vocês vão ter que criar a classe primeiro no código HTML para diferenciar ela do texto.
Então eu criei aqui, né, primeiro programa de pós-graduação em gestão da informação, eu coloquei como uma classe igual a título, porque eu determinei que essa minha classe seria um título. Embaixo eu botei subtítulo. Na verdade, o que vocês colocarem, ele vai dar, se vocês forem no CSS, ele vai dar o comando. Tá? Eu que quis determinar como título, não necessariamente vocês precisam determinar a classe como título. E aí eu classifiquei todo esse meu texto. Por que eu classifiquei várias classes aqui? Porque na verdade esse meu título eu queria que fosse diferente desse meu subtítulo. Eu queria que, um exemplo, esse meu título fosse fonte 14, mas esse aqui eu queria que fosse 12, esses dois de baixo. E o meu autor eu também queria que fosse outra fonte, tivesse ou a minha data, tá? Se vocês trabalharem com o documento em si, eu não quero fazer muita alteração, eu só quero o mesmo documento. Vocês podem criar só uma classe e reproduzir para as demais classes. E aí o que vocês vão fazer? Vão lá no CSS e definir como que vai ser. Deixa eu ver aqui como é que eu... Ó, aí aqui eu criei a primeira classe, título. Por que eu coloquei o P e o pontinho? Por que eu não coloquei título? Porque eu tenho que diferenciar ele do parágrafo. Esse pontinho aqui me diz o quê? Que é que eu estou fazendo isso aqui dentro de uma classe. Então, P, classe, título. Tá? Se não tivesse o P aqui, automaticamente ele não iria modificar no texto o comando que eu dei. E assim eu fiz para todas as classes. Feito isso, na verdade, a gente formatou esse texto. E aí a gente entra na questão do sumário. A gente trabalha com dois sumários quando está trabalhando com o e-book. O sumário externo, que é o sumário que está no aparelho. E como é que a gente cria esse sumário? A gente vai em tudo, tá? Vamos em emprego aqui, ó, general, cria. Ele vai, o que ele vai fazer? O Sigil, automaticamente, ele vai me criar um sumário com base nos títulos que eu selecionei no meu texto. Eu aqui, por opção, eu excluí e quis deixar somente os títulos em H1. Tá? E aí, como é que vocês fazem para excluir? Vocês podem clicar em deletar ou automaticamente vir aqui, ó, no incluir, tirando as setinhas e dar OK. Então, na verdade, esse meu sumário que vai aparecer no meu aparelho vai ficar assim. Só que aqui eu não coloquei a minha capa. Por que eu não coloquei a capa? Na verdade, aqui no Sigil aparece, só que eu não vou usar essa capa. Eu vou criar uma nova capa separada. E por que não me aparece aqui? Como é que eu vou fazer isso para incluir a capa? Então eu vou explicar antes de chegar lá. Vocês vão ter que vir aqui, só que vocês vão em editar, embaixo. Vindo em editar, ela vai aparecer isso aqui, essa mesma tela. Provavelmente vai aparecer já com as alterações que vocês fizeram. Eu tirei todos os títulos, só deixei o que eu queria. Vai vir um botãozinho de adicionar. Vocês vão em adicionar, vocês vão clicar primeiro no cursor aqui, ó, em cima a apresentação. A minha capa vem antes da apresentação. Então vão em adicionar, ela vai gerar uma nova linha, vocês vão escrever capa. E depois embaixo, se eu não me engano, tem outro botãozinho de adicionar. Vocês clicam, ele vai localizar o documento que vocês criaram com uma capa. E daí vocês vão ter que adicionar. Tá? Necessariamente aqui vocês não estão vendo, porque eu não tenho a minha capa ainda pronta aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa capa. Feito isso, a gente fez o sumário que vai aparecer nos dispositivos. Mas só que a gente tem que fazer um sumário interno desse e-book. E como é que a gente faz? Esse sumário interno ele se baseia naquele sumário externo que a gente fez. A gente faz o mesmo processo, só que vai aqui, ó, criar HTML. Automaticamente ele vai aparecer um novo documento pra gente, HTML. Aqui do lado já vai estar. Ó, notem que ele vai aparecer. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar, né, esse texto aqui, escrever sumário. Aqui é bom vocês renomear também. E na verdade o meu sumário aqui nesse meu texto, ele aparece depois da contracapa. Então eu tenho que puxar ele para baixo. Clique em cima, arrasta ele para baixo depois da capa, que daí necessariamente ele vai aparecer aqui. Tá? Feito isso, ele apareceu num estilo diferente do texto que a gente está trabalhando. E como é que a gente vai elencar esse sumário que a gente criou para ficar na mesma formatação? A gente vai clicar em cima desse documento, tá? Vai vir linkar estilos aqui. Vai aparecer essas duas abas, tá? Necessariamente
a do documento do sumário separado, o estilo do sumário, vocês vão linkar com a outra e vão dar OK. Ele já vai alterar para o estilo se a gente está trabalhando. Outra questão aqui do editor, né, do sigilo que a gente vai trabalhar é o corretor ortográfico. Na verdade, o sigilo ele não vem com o corretor ortográfico. Então, se a gente for lá no código, todo o nosso texto vai estar em vermelho. Por quê? Porque não está correto a ortografia. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ter que baixar o dicionário do sigilo, tá? Que é o PTBR sigilo. E vamos instalar dentro do sigilo esse dicionário. E aí como é que faz para instalar o dicionário? A gente vai em editar, preferências, vai aparecer essa página aqui. Note que a língua está em inglês. Vocês vão ter que mudar para o português Brasil. Feito isso, já cliquem embaixo no dicionário ortográfico. Vocês vão em adicionar. Vai abrir uma nova pastinha. Vocês vão localizar esse dicionário dentro do computador de vocês, o arquivo que vocês baixaram. Só cliquem em cima e fechem aqui. Vão dar um OK, tá? Necessariamente ele vai voltar para essa página aqui. E vocês vão vir aqui em dicionário, ele já vai estar inserido. Vocês vão clicar em PTBR e vão dar um OK. E aí vocês vão voltar para o texto. Voltem pelo código, porque o código tem a marcação, tá? Trabalhem sempre com o código, porque tem a marcação onde está errado as palavras. Se vocês voltarem para o texto, vocês vão ter que ler toda a frase para identificar o erro, né? Essa ortografia. Aqui é um processo meio chatinho, porque a gente está acostumado lá com o Word, abrir a caixa de ortografia, automaticamente ele já ir corrigindo para a gente, só vai dando OK, ignorando ou adicionando. Aqui não. Aqui vocês vão ter que clicar em cima de cada palavra, que está aparecendo errada. Botão direito, automaticamente ele vai aparecer a palavra correta. Vocês vão dar OK. E aí vocês vão ter que fazer em uma por uma. Também tem outra coisa, tem os metadados que a gente pode inserir no sigilo. Na verdade, para vocês inserirem metadados, vocês vão ter que vir aqui, ó. Esse botãozinho vai abrir essa caixa. Se vocês notarem aqui o título e o autor, ele já foi exportado lá no Calibre quando eu converti para o EPUB. Aí vocês vão confirmar se esse título e se essa autoria está correta, vão dar OK. Se vocês quiserem, né, adicionar, vocês podem adicionar mais metadados. Aonde que a gente vai? Vai aqui, ó, adicionar metadados básicos. Vai aparecer uma lista. E aí vocês vão poder colocar o que vocês quiserem. O assunto, a data de criação, a data de publicação, a descrição, editor, a fonte, formato. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão clicar em cima. Eu escolhi o assunto, então eu vou clicar em cima, vou dar OK. Ele automaticamente vai me abrir essa nova página aqui. Vai aparecer aqui, ó, nome, assunto. Aqui vai estar em branco no valor, vocês vão vir com o cursor e vão preencher. Feito isso, vocês podem dar OK, se só tiverem satisfeitos que eles vai estar dado. Se não, vocês podem vir aqui e adicionar também embaixo, ó. E daí vai aparecer outra lista de metadados, se vocês quiserem. Feito isso, deu OK. E a gente vai para o quarto passo, que é um outro programa, o GIMP, criar essa capa desse documento separado. Por que eu vou criar a capa separada? Na verdade, quando eu converto, ele já me dá uma capa, mas a gente vai criar uma capa padrão, uma capa que é normal, na verdade é padrão para todos os dispositivos que são usados hoje pelas editoras. E aí quando vocês baixarem esse programa, vai abrir essa tela aqui para vocês, ó. Tá? Como que vocês vão adicionar o arquivo do sigilo que vocês salvaram, tá salvo no computador de vocês, aqui. Vocês vão vir em arquivo novo. Tá? Desculpa, aqui vocês não vão adicionar, vocês vão criar. Então vocês vão vir aqui nesse programa em novo, arquivo novo, vai abrir essa página aqui para vocês, essa telinha. A largura, ela está em 640 e a altura em 400. Antes da gente mudar isso, para padronizar a capa, a gente vai vir em opções avançadas. E aí a gente vai começar alterando a largura para 1400, a altura para 2100 e a resolução para 150. Dá OK, ele vai abrir a página. E aí vocês vão ter que trabalhar em cima desse documento aqui. Na verdade aqui eu só selecionei como seria para pintar, né? Eu quero que a minha capa seja de rosa, azul.
Então eu vou vir aqui no azinho, vou vir aqui na tinta, na cor, que vai abrir uma tela com algumas cores, vocês podem clicar ali e definir. Às vezes vai ter cor que talvez a gente não queira utilizar daqui, tem um programa bem legal de pôr na internet, se vocês, agora eu até esqueci o nome, depois eu passo, vocês podem ir lá, pegar a codificação daquela cor e vir aqui e determinar, tá? Que vocês querem para aquele código daquela cor. Como é que eu vou inserir o texto aqui? Vou vir aqui no baldinho, aqui ó, e aqui vai ter uma caixa, essa caixa aqui na verdade ela está fechada, mas quando vocês clicar ela vai se ampliar. E aqui vocês vão começar a digitar o texto e automaticamente vocês vão poder mexer também na fonte. Aqui vai estar em português, tá? Vocês vão trabalhar, quero Times, quero tamanho 12, quero que seja negrito. Vocês vão definir aqui. Como é que eu arrasto uma imagem para dentro? Né? Eu quero colocar uma imagem na minha capa. Simplesmente vocês vão lá, onde está salva a imagem, arrastem. Também vocês podem fazer algumas resoluções com a imagem. Eu deixei bem breve essa apresentação, porque vocês têm que mexer mesmo para poder saber quais são as funções, tudo que é bem simples esse programa. E aí, o que eu chamo a atenção? Para salvar essa capa. Feita a capa, deixa eu ver, como é que a gente vai salvar? A gente vai em arquivo e em exportação. E aí a gente vai selecionar a nossa imagem JPEG, vai selecionar o local, o computador onde quer que guarde, e arrumar o título aqui, eu coloquei capa no meu documento, e vai exportar. Ele vai abrir uma nova tela, vocês não mexam nessa tela, vão exportar automaticamente, esse documento vai estar gravado no computador. Como é que eu faço para adicionar no Sigil para ficar a minha capa desse e-book? Vocês vão ter que abrir o Sigil, tá? Vão lá em Tools, adicionar, vai abrir essa tela. Vocês vão vir clicar aqui, vai abrir uma nova janela, vocês vão localizar essa capa no computador. Dando 2 cliques, automaticamente ele já transfere o arquivo para cá. E aí aqui, vem aqui, renomeio como capa. Deixa eu ver. Feito isso, na verdade, o meu e-book está pronto. Aí, eu só chamo a atenção para a parte do sumário. O que vocês podem fazer aqui também? Será que eu fiz todo o meu código correto, todo o meu CSS correto? Por que não está alterando? Se vocês virem aqui ó, e clicar automaticamente, o Sigil ele vai verificar se tem algo errado nesse documento. Se tiver, ele vai abrir uma caixa aqui, só que essas informações todas vão estar em inglês. O problema é esse, né? Que na verdade, às vezes, as pessoas não vão conseguir identificar o que está dizendo. Vai estar em inglês, vocês clicando automaticamente, ele já vai te remeter para esse documento, para o código dizer onde está errado. Tá? Necessariamente o e-book, aí ele está criado desse jeito. Se vocês vão estar utilizando o Calibre, se vocês quiserem, vocês podem ir lá e abrir esse arquivo já de novo no Calibre. Como ele é um gerenciador de bibliotecas, de e-books, tá? Vocês abrindo, vocês vão ter um e-book. Aqui algumas referências. E obrigada.